Ricardo está cada dia mais firme. Graças a Deus. Daqui a pouco ele vai poder encher laje. Com certeza. Graças a Deus. Deus fez um milagre na vida do Ricardo. Te louvamos, Senhor, pela vida do Ricardo, da sua família. Pedimos que o Senhor continue restabelecendo a sua saúde. Que o Senhor possa abençoar a sua vida profissional, a sua vida espiritual e da sua família também, Senhor. Que o Senhor possa nos falar através dele nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Daremos prosseguimento ao nosso estudo, nossa série de sermões expositivos sobre a carta de 1 aos Coríntios. Estamos no capítulo de número 4. Hoje iremos finalizá-lo. Nós fomos, na semana passada, até o versículo 14. Nós iremos do 15 em diante. Eu preciso somente ler o versículo 14, pois ele é um preâmbulo para o que nós iremos falar dos versículos a seguir. 1 Coríntios 4:14 diz: Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Percebam que ele diz como a meus filhos amados. E a partir daí, ele terá um momento, se é que eu posso usar assim, de maior intimidade com os coríntios ao falar. Eu dei o título dessa mensagem de A Igreja como a Família de Cristo. A Igreja como a Família de Cristo. O versículo 14 diz assim, o versículo 15, diz assim, porque ainda, lembrem do 14, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Aqui a palavra instrutores, na Almeida Corrigida, diz aio. É aquela questão do escravo que ele tinha um papel de educar a criança ou de levá-lo até o educador. E ele diz que eles podem ter milhares de aios, ou instrutores, de tutores, mas somente ele, Paulo, seria o seu progenitor. E é interessante que ele diz a palavra gerei. Ele usa essa palavra, eu gerei vocês em Cristo Jesus. E o mais interessante é que ele diz que é pelo Evangelho. Irmãos, somente o Evangelho traz o novo nascimento. Somente a pregação do Evangelho, a pregação verdadeira do Evangelho, do puro Evangelho de Cristo, somente ela tem o poder de efetuar o novo nascimento. Não tem outra forma. Podem cantar, podem fazer uma peça de teatro, podem fazer um grupo de gestos, enfim, algumas igrejas fazem um dia de esportes, né? Podem fazer um futebol, uma pelada, basquete, enfim, fazer uma ação social, onde terão barracas e comidas, e comes e bebes, mas isso não trará um novo nascimento. Igrejas afim fazem muitos e muitos eventos para atrair gente, congressos afim, mas
o que traz o verdadeiro nascimento é apenas e somente o Evangelho de Cristo Jesus. É somente por meio da pregação. Atos, no capítulo de número 2, vai relatar ali a descida do Espírito Santo. Ali é um sinal visível. Eles falam em outras línguas. E o povo que se ajunta para ver o que estava acontecendo ali, eles começam a questionar. Eles falam, mas como é que pode? Eu estou ouvindo ele na minha língua. Eu estou ouvindo ele na minha língua materna. E alguns zombam dizendo, não, eles devem estar embriagados, eles beberam demais. Mesmo um sinal visível, sobrenatural, do agir do Espírito Santo, não traz o verdadeiro nascimento de Cristo, em Cristo Jesus. Pedro teve que se levantar e pregar àquela multidão, para que somente depois da pregação do Evangelho, isso compungisse os seus corações, os atormentasse, eles tremessem e eles perguntassem, irmãos, o que nós faremos para ser salvos? É somente por meio do Evangelho, não é por milagre. O povo de Israel, nos 40 anos que eles passaram pelo deserto, eles viram milagre em cima de milagre. A roupa não desgastava, sandália não desgastava. Eles bebiam água vindo de uma rocha, comiam comida que vinha do céu, maná. Diversos milagres ali ocorreram. Mas eles não foram salvos por meio dos milagres. Igrejas podem... eu acho até estranho isso, mas igrejas podem falar de campanhas de milagres, de cura, de maravilhas, fazer marketing sobre isso. E é até engraçado, porque aquele negócio é até batido, mas é noite dos milagres, ou seja, Jesus tem que curar nessa noite. Se não fizer, ele está feio na parada. Mas isso não traz o verdadeiro nascimento. Necessário vos é nascer de novo. E esse nascimento vem apenas pelo Evangelho. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Percebam que ele diz que eles podem ter milhares de tutores. Podemos gostar de diversos pregadores, dezenas, centenas, milhares. Podemos, Paul Washer, John Piper, Mark Dever, e por aí vai. Brasileiros, Augusto Nicodemos, afim. Mas é somente pela pregação do Evangelho que nós nascemos de novo. E é interessante que em Gálatas, no capítulo 4, Paulo ele vem usar essa metáfora novamente da gravidez. Ele diz, meus filhos, percebam, meus filhos, novamente estou sofrendo a dores de parto por sua causa, até que Cristo Jesus seja formado em vocês. Percebam que essa pregação, esse gerar de Cristo por meio do Evangelho, traz sim sofrimento, traz dores. Ou vocês acham que dizer para o mundo, dizer para essas pessoas que acham que são filhos de Deus, dizer que elas não são, que elas estão mortas em pecado, e se elas continuarem nessa situação, elas irão para o inferno? Você acha que isso trará sorriso para nós? Ao ouvirmos isso, nós receberemos sorrisos, abraços, tapinhas no ombro? É com sofrimento mesmo. É com dores de parto. É com aquele amigo ou aquele parente ou vizinho que nós falamos
diariamente do Evangelho para ele, e ele talvez zomba, talvez ele menospreze, talvez ele até nos xingue por isso. Mas nós cremos e sabemos que é somente pelo Evangelho e pela pregação do Evangelho que vem esse novo nascimento. Não podemos e não devemos suavizar a pregação do Evangelho. Não devemos omitir a pregação, algo do Evangelho. O Evangelho não precisa de eu protegê-lo. Não precisa que eu o suavize. A pregação deve ser pura e somente o Evangelho, porque somente o Evangelho tem poder para efetuar o novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Você quer que seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, aquele seu amigo da faculdade ou da empresa, o colega de trabalho, o vizinho, você almeja ver ele salvo, ver ele rendido aos pés de Cristo? Pregue o Evangelho, somente o Evangelho, pois ele tem o poder de salvar todo aquele que crê. É o Espírito Santo e não nós que efetua essa salvação, e é por meio do Evangelho que esse milagre acontece. Continuando, no versículo 14 e 17, nós vemos a igreja e como uma família, ela tem que ensinar por meio do exemplo. Vejam, versículo 16. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Assim como uma família, a igreja tem um papel de ensinar, e ensinar também pelo exemplo. Meus filhos, ou nossos filhos, eles podem aprender e devem aprender com o nosso falar, mas também eles devem ver o nosso exemplo, o nosso proceder. Paulo, de maneira assertiva e até sem sombra de dúvidas, ele diz para os coríntios: me imitem, sejam meus imitadores. No capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer novamente esta questão: sejam meus imitadores, mas ele diz o porquê que eles devem ser imitadores dele. Porque eu, como eu também, sou imitador de Cristo. Vocês devem me imitar porque eu imito a Cristo. Se eu não imitar, não sigam o meu exemplo. Mas como eu imito, me imitem. Meus caros, nós podemos e devemos falar e pregar, mas também nós temos que viver. Nós temos que proceder como cristão. Nós até brincávamos ontem, a mulher de César, não basta dizer que ela é mulher de César, ela tem que se vestir como a mulher de César. Não basta nós falarmos nominalmente que nós somos cristãos. Nós temos que nos vestir como cristãos. Nós temos que agir como cristãos. E detalhe, agir como um cristão,
aqui, nesse recinto, é de uma maneira até fácil. Mas e no nosso trabalho? E com os nossos vizinhos? Com os nossos amigos? No nosso lar? Já ouviram aquela anedota sobre o menininho que ele vê o proceder do pai dele, ele fica olhando para o pai, ele vê como ele trata os irmãos, trata os pastores, ele puxa a barra da saia da mãe e fala: mamãe, vamos morar aqui na igreja? Porque aqui o papai é tão bom. Eu sei que talvez eu não possa dizer isso como Paulo disse, mas imitem a Cristo. Imitem a Cristo. E entendam, vocês têm, e eu também, essa responsabilidade de saber que pessoas nos rodeiam, nos olham, nos observam. Uma tão grande nuvem de testemunhas. Eles nos observam. E, por isso, e até mesmo queiram nos imitar. E essa é uma grande responsabilidade. Pessoas quererem agir como nós agimos. Por isso, nós devemos imitar a Cristo, o proceder de Cristo. Devemos ser pequenos cristos. É isso que significa a palavra cristão. Temos que ser nessa terra, andando, cada dia, em cada momento. Ser pequenos cristos nessa terra. Imitando e sendo imitados a Cristo. Sei muito bem que o que eu estou dizendo aqui não é algo fácil, mas não é porque não seja fácil que não devemos fazê-lo. Não. Eu não consigo fazer isso, então eu vou deixar de lado, não é para mim mesmo. Paulo deixa bem claro: meus irmãos, sejam meus imitadores. Me imitem. Por quê? Porque eu imito a Cristo. Nós temos esse dever, essa responsabilidade. E eu sei que não é fácil agir assim. Imitar o proceder de Cristo e ser imitado. Mas pesa sobre nós essa responsabilidade, porque carregamos o Evangelho de Cristo e é o Espírito Santo de Deus quem age por intermédio de nós e age através de nós. Continuando, versículos 18 e 19 e o 20. Ele diz assim: alguns de vocês se encheram de orgulho, em outras traduções diz, se ensoberbeceram, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Percebam que Paulo, ele envia a carta, ok? Ele envia a carta, que na verdade não é a primeira, mas é a segunda. Ele envia provavelmente por intermédio de Timóteo, porque ele envia Timóteo até lá, para ensiná-los mais. E provavelmente ele envia a carta junto com Timóteo. E ele mesmo diz: olha, eu vou aí também.
brevemente eu irei visitar vocês. E havia alguns que se ensoberbeceram, se orgulhavam, se vangloriavam e começaram a difamar a Paulo. Por isso que Paulo lembra a eles: olha, vocês podem ter muitos tutores, mas eu sou o pai de vocês. Vejam que o apóstolo aqui, ele trata com carinho, com intimidade, com ternura. Vocês são meus filhos, eu gerei vocês. Eu sofri as dores de parto para pregar o evangelho para vocês. E agora vocês dão ouvido para esses orgulhosos, para esses soberbos. Como uma família, a igreja tem a disciplina, deve disciplinar. Assim como o pai, assim como a mãe. Toda a família deve ensinar, toda a família deve, os pais têm a obrigação de dar exemplo para os filhos e também têm a responsabilidade de discipliná-los quando preciso, quando necessário. Olha, alguns de vocês se ensoberbeceram. Eu devo ir até aí. E devo discipliná-los. Hebreus, capítulo 12, versículo 5 em diante, ele fala um pouco sobre a disciplina. Vejam o que diz: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Nós, como pais, cristãos e reformados, temos que ter a plena consciência de que nossos bebês, nossos filhos, são totalmente pecadores, são depravados totalmente. Não se enganem, podem parecer bonitinhos, podem estar ainda no ventre, podem ter 1 ano, 2 anos, podem estar começando a engatinhar, podem falar papai, mamãe, mas eles são pecadores sim. Totalmente pecadores. Eu tenho um exemplo que eu vou usar aqui, é até batido, enfim, mas e bem usado, mas coloque um bebê na sala de 1 ano e lhe dê um monte de brinquedos, vários brinquedos, vários. Provavelmente deve ter algum que ele vai brincar mais com aquele, ele preferiu aquele e vai brincar mais com aquele. Deixe ali meia hora. Depois de meia hora, abra a porta e coloque outra criança, da mesma idade dele. E essa criança vai querer pegar o brinquedo dele, ou o brinquedo que ela pegar, a outra criança vai soltar aquele brinquedo e vai querer aquele. Nosso papel como pais é ensinar, a educar e corrigir, disciplinar. E assim como é na nossa família, na igreja é da mesma forma. Porque nós somos filhos de Deus.
E Ele nos corrige porque nos ama. Ele nos corrige porque Ele quer o nosso bem. E se Ele não nos corrige, se Ele não nos corrige, há algo que nós devemos nos preocupar. Porque Ele diz assim: mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, vejam que Ele deixa bem claro isso. Todos participam dessa correção. Então vocês são bastardos e não são filhos. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Então você será corrigida, sim. E para a glória de Deus. E você deve aceitar isso com amor. Porque Deus te ama e nós te amamos. Nós queremos o teu bem. Toda disciplina é e tem que ter por objetivo a correção em amor. Há pessoas que são amáveis, maleáveis, são queridas, mas somente até você discipliná-la. Porque na primeira correção que você efetuar, na primeira disciplina que acontecer com ela, ela deixa de lado aquilo e já vem aquele velho ditado que a gente já deve ter ouvido: olha, eu sou convertido, mas o meu braço não. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Lembram do seu pai, da sua mãe? No meu caso, da minha mãe? Lembram quando você aprontava algo que não devia e ele te corrigia? E se preciso até com vara? Lembra de Provérbios? Com chinelo, enfim. E nós respeitávamos essa correção, porque sabíamos que por trás disso tinha um amor. Porque no fundo, a nossa mãe ou o nosso pai se preocupava conosco. Então, nós não devemos ter receio de corrigir os nossos filhos. Vivemos numa época em que as crianças, e eu me coloco como pai também nisso, as crianças estão cada vez mais crescendo sem saber o que é a palavra não. Sem ouvir um não dos pais. Tudo que ele quer, ele tem. Ele faz um pouquinho de birra, ele pega o celular, ele usa, ele faz o que ele quiser. Ele faz birra porque não quer comer lá o jiló com quiabo. E em vez disso, ele quer comer Danone e bolacha traquinas. E por causa da birra dele, do choro, enfim, por causa daquela atitude que ele é pecador e vai agir como um pecador, nós deixamos. Com receio de quê? Alguns falam, não, eu tenho receio de porque ele acha que eu não o amo por conta disso. Queridos, a correção, ela é boa, ela é necessária, e ela nos traz o respeito de nossos filhos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Então, uma correção que vem de Deus, você não aceita? Não, eu não aceito. Como é que era? Eu repreendo. Eu não tomo posse. Eu determino que isso não irá acontecer. Meus irmãos, a correção vem com amor. E é por amor que nós somos corrigidos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. É para o nosso bem, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Na verdade, toda disciplina, e prestem muita atenção nessa parte, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Não acho que se você for disciplinado, se você for corrigido por nós aqui na igreja, você não terá tristeza por conta daquela situação. Não traz alegria, traz tristeza. Porém, mais tarde, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. O objetivo, o intuito da correção é para o nosso bem, da disciplina é para o nosso bem. E é para gerar um fruto de justiça em nós, por nós. Queridos, se por acaso você está cometendo algo, fazendo algo que é merecedor de disciplina, não se envergonhe disso. Não tenha receio de falar com a liderança, com os pastores da igreja. Procure-nos. E, se for preciso você ser disciplinado, que seja. Porque não é para o seu mal, é para o seu bem. E eu deixo bem claro aqui, e eu sei que as palavras, o que eu falo pode voltar contra mim, e eu sei que eu mesmo posso cair em disciplina, ser corrigido, e não tem problema nenhum com isso, porque eu sei que no final isso vai glorificar a Deus, porque eu sei que isso é para o meu bem. Não tenha receio, não se cale, não guarde para si, não continue praticando tal atitude. Procure ajuda. Não tenha vergonha, porque nós somos uma família, e na família tem correção sim, tem disciplina sim, mas é com amor, é visando o bem mútuo, a santificação. Eu queria citar algo aqui. Percebam aqui no versículo 20 que diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Esse poder, que ele, nesse contexto em que está colocado, ele tem o sentido de o poder de nos transformar, não somente por palavras, mas de transformação. Percebam o que diz Romanos capítulo de número 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O intuito aqui é de salvação. E vejam que ele diz assim: mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. Então conhecereis não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Ou seja, eu quero saber se realmente eles são convertidos em Cristo, se realmente eles são cristãos, porque não tem como o Evangelho ser pregado e não causar algo, uma transformação naquele que crê no Evangelho. Não tem como a pessoa ficar do jeito que está. Não tem como, algo tem que acontecer. Uma transformação em nós deve acontecer. E por quê? Por conta do Evangelho, não de palavras. Não apenas de boca, mas tem que ser visível por meio de atitudes. Por quê? Pois o Evangelho os transformou. O Evangelho deve transformar-nos. E isso tem que ser visível, não somente de boca, não de palavra.
Não somente de dizer, não somente, mas com atos, com atitudes. Esses ensoberbecidos de Corinto, esses orgulhosos, esses cheios de si, na tradução mais antiga diz inchados. A verdade é que eles nem haviam se convertido a Cristo. O Evangelho nem havia os transformados. Porque eles apenas era de palavra aquilo, não de verdade, não em verdade, não houve transformação. Queridos, deixem que o Evangelho adentre nos nossos corações e ele traga para nós a transformação, o poder, o agir do Espírito Santo de Deus. Porque entendam, isso não é por força de homem, não é por palavras humanas, isso é pelo Espírito Santo, vem de Deus, e é por Deus, é através de Deus, e é para a glória de Deus. Por isso, se ainda você não foi convertido a Cristo, se talvez você acha que é cristão, mas não é, olhe para si mesmo, olhe para as suas atitudes, para os seus atos. O Evangelho transformou a sua vida? Você consegue ver hoje que você está sendo transformado e está diferente de ontem? Amanhã você consegue ver que o Evangelho transformou você mais um pouco e está diferente de hoje? Deus é fiel. A boa obra que Ele começou, Ele irá aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Isso tem que ser contínuo. A santificação e a transformação é contínuo na vida do cristão. Não tem ninguém aqui que seja perfeito. E se tiver alguém aqui que seja perfeito, eu peço-lhe, por favor, por gentileza, vá embora, não volte aqui, porque nós vamos estragar você. E se você acha que aqui na nossa igreja é a igreja da perfeição, se for realmente, então eu vou me retirar, porque eu posso estragar a igreja. Se retire, porque você vai estragar a igreja. Há sim um poder do Evangelho para transformar a nossa vida continuamente. E para terminar, versículo 21. Toda família deve ensinar, tem que ter um ensino na família. Toda família deve ter o exemplo dos pais, dos responsáveis. Toda família deve ter disciplina. E toda família deve ter amor. Ele diz assim: porque o que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote? Com vara? Ou com amor e espírito de mansidão? Ele diz aos coríntios: olha, não se enganem. Eu mandei Timóteo com essa carta, mas eu muito em breve irei visitá-lo, se Deus quiser. E o que vocês querem? Como vocês querem que eu vá até vocês? Com vara? Ou vocês querem que eu vá com amor, com mansidão? É a palavra de um pai para os seus filhos amados. Olha, eu quero rever vocês em amor, eu quero ver vocês em mansidão, mas se necessário for, eu vou com um chicote mesmo, eu vou com a vara. 1 João diz assim, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, procede de Deus. Então, eu não te amo porque isso vem de mim mesmo.
Você não me ama porque isso vem de nós. Pelo contrário, esse amor que há no nosso meio, e ele flutua, ele vem em nosso meio em transição, ele vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido. Lembram do gerei? Lembram das dores de parto? É nascido de Deus e conhece a Deus. Nós amamos? Amamos-nos uns aos outros? Há amor em nosso meio e na nossa família? Isso vem de Deus, não vem de nós. Isso vem porque nós somos nascidos por meio do Evangelho, nós somos gerados por meio do Evangelho. Colossenses, ele diz algo que é interessante. Capítulo 3, versículo 12 ao 14, diz assim: portanto, como eleitos de Deus. Olha aí, que nós gostamos de falar, né? Da eleição. Reformados nós somos, então, nós somos eleitos de Deus. Santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, e aqui é algo maravilhoso. Suportem-se uns aos outros. É suportar. É aquilo que eu não concordo, eu não quero, mas eu suporto esse meu irmão e essa minha irmã. Eu não concordo com ele, porque ele é infralapsariano e eu sou supralapsariano. Eu sou amilenista e ele é pós-milenista. Ele torce para o Corinthians e eu para o Sola Pelota. As diferenças, e é maravilhoso porque em João capítulo de número 15, ele usa o exemplo da árvore, e que nós somos os galhos. Vocês já pararam para observar uma árvore? Lá no Retiro tem bastante árvores. Em agosto agora, pega 1 minutinho, 2 minutos, e olhe e admire uma árvore. E lembre de João 15. Tem galhos que estão mais altos, galhos que estão mais baixos. Nenhum galho é igual ao outro. Tem um galho que está para cima, um galho que está para baixo. Alguns têm mais folhas, outros têm menos folhas. Alguns, uma flor sai, outros não. Mas todos estão ligados à árvore. Eles convivem em harmonia. Suportai-vos uns aos outros. E não somente suportar, perdoem-se mutuamente. Eu não quero me delongar aqui, mas tem irmão que tem dificuldade de liberar perdão, de perdoar o outro. Deus nos mandou suportar aquele irmão, aquela irmã, suportar aquele nosso parente. Com certeza alguém deve ter um cunhado ou um afim que não é muito chegado, mas você suporta, por quê? Porque ele é teu parente. Perdoem uns aos outros. Aqui eu quero crer que isso não existe, graças a Deus, mas há igrejas por aí que a irmã brigou com a outra irmã por causa do assento que o filho dela sentou no lugar que era do filho dele, o outro filho dela, e não era para ser, e ficaram anos e anos sem se falar. Não queria perdoar a outra irmã por coisas bobas, pequenas. Perdoem uns aos outros. Suportem uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, perdoem. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Na NVI, eu usei aqui a NA, na NVI diz o elo, a ligação, aquilo que une. O que nos une em perfeição é o amor.
E o amor, tudo suporta. O amor, tudo perdoa. Nós devemos nos amar e devemos agir com amor com os nossos irmãos, com nossas irmãs. Em casa, tem pai, tem mãe, que o filho não sabe o que é um carinho. O filho não sabe o que é um abraço, o que é um sorriso, o que é conversar com ele, o que é um beijo, o que é ouvir o pai, o que é ouvir o filho, o que é ouvir a filha. Nós somos uma família, e a família deve sim ter o amor. Por último, capítulo 3 de 1 João, versículo 18 diz: Filhinhos, não amem de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Deve sim ser falado: olha, eu te amo. É maravilhoso ouvir isso. É maravilhoso nós ouvirmos isso em nosso meio. Como foi aqui ontem à noite na reunião de membros, os irmãos aqui falaram que nós amamos a igreja. É bom, nós gostamos e isso faz bem para nós, ouvirmos isso, falarmos isso. Eu te amo, nós amamos, eu amo essa igreja. Mas não deve ser apenas de boca esse amor. Deve ser demonstrado com o quê? Com atitudes, com ação, com a verdade. Amem uns aos outros. Porque o amor, mesmo que corrigindo, mesmo que naquele momento discordando, ou enfim, ou nos contradizendo, ou nos confrontando, é isso o que alguém que te ama realmente faz. Alguém que te ama não somente irá concordar com tudo que você está fazendo, com tudo que você fala. Alguém que te ama irá sim te corrigir quando for preciso. Alguém que te ama irá sim discordar de você. E por quê? Porque ele te ama. A igreja é como uma família. E na família deve ter o ensino, deve ter o exemplo, deve ter disciplina, deve ter o amor. Essa é a maravilha de conviver em comunidade. Até mesmo nos atritos, nas discordâncias, nos suportar. Mas nós fazemos isso porque nós somos família de Cristo. Nós somos o seu corpo, cujo a cabeça é Ele. Nós vivemos para Ele e para a glória dEle. Nós devemos nos amar, porque aquele que ama mostra que é nascido de Deus. E quem não ama não nem conheceu o Senhor. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros. Por favor, eu peço aqui encarecidamente, me suportem. Eu sei que não sou fácil. Minha esposa está ali para comprovar. Perdoem uns aos outros. Perdoem-me se eu agi de alguma maneira, se eu fiz algo que entristeceu alguém aqui. Porque isso é prova de que nós somos nascidos de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra, Senhor. Nós te louvamos porque nós fazemos parte dessa família maravilhosa, dessa família de Cristo Jesus. Senhor, nós não somos como o exemplo dos galhos da árvore, nós não somos iguais, temos diferenças, mas é Cristo quem nos une. Senhor, ajude-nos a amar a mais nossos irmãos, ajude-nos a dar o exemplo, a sermos imitadores de Cristo e sermos imitados pelos nossos irmãos. Senhor, ajude-nos a ser o exemplo, a ensinar, a disciplinar, a corrigir quando for preciso, e que a pessoa que será disciplinada, seja talvez até eu, suporte essa correção, essa disciplina, porque é com amor, é para o bem uns dos outros. Abençoe as nossas famílias, as famílias de cada irmão, cada irmã hoje aqui.
as que já estão formadas, ou as que estão se formando ainda, ou as que vão se formar. Abençoe, Senhor, porque o mundo tem deteriorado, o mundo tem atacado veementemente o núcleo familiar, mas nós, como teus filhos, como pequenos cristos nessa terra, somos chamados para conviver em comunidade e por meio da família. Abençoe, Senhor, a família de cada um, de cada uma. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.